Boa tarde, tá todo mundo me ouvindo? Boa tarde, tá sim, tá. Ah, que bom, ótimo. Gente, para quem não todo mundo me conhece, tá? Mas para quem não me conhece, eu sou a Thaís Ferraz, eu sou gerente de contas CNC e faço parte da equipe da Baita. Eu queria começar diferente, tá? Eu queria saber quem de vocês sabe o que é relatório preferencial. Aí vocês podem, como é que faz? Levantar a mãozinha? Só para mim saber ou reagir. Ah, Thaís Vasconcelos sabe. Jade, pode colocar para apresentar, por favor. Tá bom. Tá? Eu vim falar de um tema super importante para nós de TMC, que é o relatório preferencial. Pode passar, Jade. Para quem não sabe, gente, o relatório preferencial ele é um documento fornecido por algumas TMCs parceiras, onde nele contém a produção de hospedagem da agência nível Brasil em determinado período. Então, nele a gente tem informações das praças com os indicativos de share, diária média, receita e número de noites. Pode ir, Jade? Atualmente, nós temos 12 agências que nos enviam periodicamente esses relatórios. Essas agências elas precisam ter capilaridade, né? Produzirem todas ou pelo menos na maioria das classes que nós temos em empreendimento. Então, essas são as PMCs que hoje nos fornecem esses relatórios. E eu trouxe aqui também para vocês terem uma noção da receita que elas produziram com a gente, tá? Nível rede até agora. Então, a gente tem aí vários eventos. Tem a Vipan, tem a Flytour, tem a Maringá, a Contita, a Turhouse, a Voitur. Pode passar, já. Contestur, Belvitur, Costa Brava, Multicidades, Mascaro e a Rock, tá? E além dessas TMCs, a gente tem outros acordos com outras agências que elas possibilitam a gente a participar de uma reunião de BI para a gente ter algumas informações das praças. Então, essas agências são a BTD Travel, a Unfly, a Vol e a Copasul. Pode passar? Eu acho que todo mundo aqui tem acesso a esses relatórios, tá? Porque a gente salva todos eles no Salesforce. Então, é muito fácil para vocês encontrarem. É só vocês irem entrar no Salesforce, procurar a pastinha da HD. Né? Quando vocês entram na conta da HD, se vocês rolarem a página até o final, ali na parte de arquivos, vocês vão ver todos os relatórios da vida que já foram salvos. Então, a gente tem histórico de 2022, 2023, enfim. A gente geralmente salva com o nome da agência e o mês correspondente, tá? E aí, o que é importante vocês saberem? Todas essas informações, e até mesmo esse acordo que a gente tem de preferencial, ele é confidencial. Então, a gente não pode, né, chegar numa visita e falar que a gente teve acesso a essas informações, que a gente tem esse relatório. A gente não pode informar, a gente não pode informar para a concorrência. A gente tem que saber muito bem para quem que a gente está falando isso, até próprio do nosso time, né? Pode passar. E vocês podem estar se perguntando, né? Mas como que eu posso utilizar essas informações? Então, eu trouxe aqui alguns insights, né? Que é do nosso dia a dia, alguns exemplos para vocês utilizarem, né? Com essas informações dos relatórios, é possível a gente analisar os clientes potenciais que atuam na praça. Então, muitas vezes, a gente fica muito focado no que a gente já conhece, nos clientes que a gente já vê utilizando nossos hotéis, e pode ter várias oportunidades nesses relatórios. Podem ter outros clientes que produzem na praça de vocês e às vezes a gente não está nem sabendo porque eles estão na concorrência. Em muitos relatórios também tem as informações da concorrência, que a gente pode usar para entender melhor o comportamento de cada praça, os clientes que atuam, a diária média praticada e o nosso share como rede, como cluster, né, como hotel. E mais um insight super importante. Daqui a pouco a gente vai iniciar a temporada de negociações para 2026. Então, todo aquele cliente que não te responde, que você não consegue abertura, se ele for atendido por algumas dessas CNCs, vocês já têm as informações de volumetria, de área média, receita, as praças onde eles atuam. Então, vocês conseguem forçar uma negociação e já deixar lá disponível para que eles encontrem as melhores condições. E aí vocês podem contar com a gente também, se a gente puder ajudar intermediando todo esse processo. E também não esquecer de ajudar a gente sobre essas negociações e o andamento delas.
E, por último, vocês podem utilizar de tudo isso, né, para realizar o plano de ação das unidades, participar de reuniões estratégicas, né, vocês podem fazer dados muito relevantes só por esses relatórios, e dar mais valor aos acionamentos que vocês fazem, tanto para a gente como para os outros locais. Mas, assim, existem diversas formas que a gente pode utilizar esses relatórios, explorar. Existem muitas formas. Essas foram só algumas ideias, né, que a gente trouxe para vocês terem um norte. E aqui, do lado direito, acho que não, do lado esquerdo, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, tá? Essa informação eu tirei do relatório preferencial da Maringá. Então, eu criei uma tabela dinâmica para saber do cliente estudando quais são as principais redes que ele atende. Então, aí tem todas as redes que a Suzano produz, tem as diárias médias até esse momento e o número de noites que eles produziram. E hoje a gente está em terceiro lugar na produção aí da Suzano. Pode passar, Jade. E eu deixo aqui para vocês a carinha do nosso time de PMC. E aqui também tem agência que cada um atende, né? Essas são só as agências do preferencial, porque a gente atende milhares de outras agências também. E aí vocês podem, né, entrar em contato com a gente, contem sempre com a gente para ajudar vocês com essas análises, a gente está super disponível. Nós estamos abertos para fazer batida de carteira com vocês, onde a gente pode abrir os relatórios com vocês, discutir planos de ações, estratégias, falar sobre o histórico que nós temos dessas contas. E eu acho que o recado que a gente gostaria de passar para vocês é isso, né? A gente tem diversas ferramentas na Atlântica e oportunidades para explorar dentro da rede. Então, contem aí com a gente para ajudar vocês no que for necessário. É isso. Alguém tem alguma dúvida? A Isis está com a mãozinha dela levantada. Diga, Isis. Não, tá, não tô não. Foi naquela hora que ela perguntou do... Quem sabe? Quem sabe que é relatório preferencial. E ela sabe, entendeu? Agora eu sei. Se eu não soubesse antes, agora eu sei. Mas eu sabia sim. Obrigada, meninas. Legal. Contem aí com a gente está sempre disponível, se vocês quiserem. Nem sei se eu podia falar isso, mas estou colocando todo mundo disponível, tá? Se vocês quiserem chamar a gente para uma reunião, para a gente poder analisar juntos, sentar, dar uma olhada na praça de vocês, falar sobre o histórico, né? O que vocês estiverem precisando, acho que assim, a gente é super aberto, né? Até para quem está de fora de São Paulo, se quiser marcar um call, estamos aqui para isso. Se alguém tiver alguma dúvida. E acho que café da manhã, um almoço também pode ser, né, meninas? Total, com certeza, a gente jamais vai negar, mas não precisa, gente. Só falando aqui as TMCs que a gente não recebe relatório, mas a gente tem reunião de BI. Durante a reunião, eles não compartilham o relatório por um motivo, né? Então a gente tem que anotar as informações. E aí a gente tem mais ou menos 1 hora para captar. Então, obviamente, a gente não consegue captar a cada reunião atlântica toda. A gente geralmente foca ou em novas aberturas, ou em praças em POV, ou contas que alguém levantou a mão. Então, se das que não compartilham relatório, alguém precisar de alguma informação, por exemplo, a Copas Tour, precisa me sinalizar, que daí na próxima reunião eu peço informação sobre essas contas que são atendidas pela Copas, tá? Eu tenho a reunião, que todo mundo que faz BI é uma vez por mês, é uma reunião de BI por mês, e a gente sempre fala no mês seguinte, referente ao mês anterior. Né, então, são dados que já passaram de histórico, mas às vezes é importante para uma apresentação de conselho, às vezes é importante entender, né, um pouquinho da praça, às vezes a gente acha que a conta, a Ferraz estava falando sobre a análise, e dá para basear isso também, né, entender que às vezes a gente não perdeu a conta, às vezes o maior share da conta já está com a gente, é o que a conta tem para entregar, né, então analisando os relatórios a gente vê isso também. E é bom também para fazer vendas cruzadas, né? A gente consegue olhar o nosso prédio, mas a gente também consegue olhar a nossa carteira, daquilo que está comprando também em outras regiões e que é uma conta da minha carteira. Exatamente, gente. Até os cotitulares, gente, é muito importante vocês utilizarem isso, porque a gente tem todas as informações por ali, né? Também uma prática legal é a gente dar uma olhadinha no BI e fazer um comparativo, né? O que eu tenho no relatório das agências e o que eu tenho no meu BI. Às vezes a gente acha que um cliente não está produzindo com a gente, quando a gente abre o relatório da agência, ele está super produzindo, mas o que acontece é que talvez o nosso departamento de reservas está inserindo alguma coisa no posto errado, está inserindo na matriz, né? E aí a gente acaba perdendo a visualização. Então é super importante vocês terem esses acessos.
Quem não tiver acesso, né, pode chamar a gente, ou tiver alguma dificuldade para visualizar, também pode entrar em contato com a gente. Pode falar, tá? Queria só reforçar aqui duas coisas. Primeiro, que a Thalita falou que o relatório que a gente recebe, na verdade, tanto a reunião de BI que a gente faz, quanto o relatório que a gente recebe, eles são do mês anterior. Então, eu já recebi alguns acionamentos assim, hoje é dia 15 e essa conta, ela não produziu tanto quanto produziu no mês anterior, ou no mesmo mês do ano passado, alguma coisa assim. A gente não consegue ter esses números consolidados no meio do mês. A gente sempre vai ter lá para o dia 10, por exemplo, estamos entrando em outubro. Quando for lá para o dia 10 de outubro, 10, 15 de outubro, a gente vai ter o relatório referente ao mês de setembro. A gente não consegue ter esse relatório, esses dados no mês quebrado, tá? E outra coisa também que eu ia falar, que eu acho que eu esqueci. Era alguma coisa que a Thaís tinha falado, enfim. Eu vou lembrar em algum momento. Essa parte que a Tá falou vale para todas as agências, tá? A gente sempre tem um relatório do mês passado, porque eles esperam fechar tudo, né? Eles têm um processo de fechamento deles e tudo mais. E aí depois a gente recebe a informação. É isso. Eu esqueci o outro Lembrou? assunto. Depois, não lembrei. Mas depois a gente reforça em algum outro momento, tá tudo certo. A gente faz um conecta para falar sobre isso. Só sobre o que ficou faltando nesse. Gente, mas alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém precisa de ajuda? O Léo quer falar. Se alguém precisar de ajuda também, agora é o momento, tá? Fala, Léo. Não, Thaís, só queria reforçar também com o pessoal que alguns relatórios, ele vem com o nome do concorrente inibido, né? Exatamente. Uma questão de LGPD. Outros não, outros vêm falando quais são os hotéis concorrentes que estão utilizando. Mas uma dica importante é sempre verificar na coluna de endereço, porque a maioria deles inibe o nome, mas bota o endereço do hotel, né? O bairro. Então, por exemplo, São Paulo, que é uma praça que tem muitos hotéis, muitos concorrentes, mas a galera que está em São Paulo no dia a dia sabe quem que está em toda a região. Então, de acordo com o ticket médio ali, a diária média daquele produto, e naquele bairro já sabe mais ou menos qual hotel que está aquela produção. Então, para você entender e tentar roubar a demandinha lá do colega, né, do concorrente, é importante dar essa analisada no endereço, se o hotel não tiver aparecendo o nome. Então, muitos colocam lá como indústria ou como preferencial, eles acabam inibindo esse nome, mas alguns relatórios já vêm com o nome bem explícito. Mas aí é só a dica de ir lá no endereço e tentar captar essa informação lá. Paulinho? Tá, e até reforçando sobre o que a Thali comentou da reunião de BI, no meu caso, né, que atendo 2 travel techs e ambas são preferencial, também é importante por causa da compra de broker, né? Então a gente consegue ter um olhar sobre a análise desse cliente um pouco mais complexo, né, que as travel techs são, mas a gente consegue ir mais a fundo na demanda do cliente. Então é importante também a gente receber esses acionamentos de vocês por parte das travel techs nas reuniões de BI, para que a gente consiga entender o nosso share, entender o nosso panorama e até perceber se a nossa estratégia junto com o RM está sendo proteger as nossas tarifas ou não. Exatamente. Tem outras agências... Era exatamente isso que eu ia falar, Paulinho. Era exatamente isso. Transmissão de pensamento, tá? Paulinho, a gente se completa. O Paulinho... Para variar, o Paulo brilhou. Paulinho, ele é... Não, ele só falou uma frase. Paulinho, Ai, ele é diferenciado, cara. Ele é. Eu puxo o saco mesmo. Tem algumas agências também, alguns relatórios, gente, que até fala, tá? Comprou no hotel do Transamérica Paradise, mas foi via EHTL. Então, se eu não me engano, por exemplo, no relatório da Hoffa, tem essa informação. E é importante a gente também entender, né, qual que é a diária média dessa produção com os brokers, com as operadoras, e qual é o valor de acordo que eu passei para o cliente, ou qual que é a minha tarifa flutuante, para a gente poder, né, montar uma estratégia legal. Alguém tem mais algo para falar? Eu acho que era isso a mensagem que a gente queria passar para vocês. Então, estamos aqui super abertos, né, para receber acionamentos de vocês, para ajudar vocês no que for necessário. Então, se alguém tiver algum tipo de dificuldade com o relatório, né, pode contar com a gente. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. Em breve esse vídeo vai estar disponível também na Uniatlântica para vocês consultarem.
A apresentação que a Thaís, que a gente colocou aqui, eu vou deixar também como material de apoio, que tem ali o passo a passo de como constar, né, dentro do Salesforce, para quem tiver dúvida, e aí eu vou deixar lá tudo certinho, tá bom? Gente, usem esse relatório, por favor. Usem. Então, Usem esse relatório. se me permitem, vou fazer mais uma observação, gente. É extremamente importante a gente analisar esses relatórios, porque a concorrência também tem acesso a eles. Então, a gente tem que trabalhar mais do que eles. Às Tá vezes bom? as respostas estão lá. A maioria das vezes. As Uhum. respostas que a gente precisa estão lá para a gente mudar a estratégia dos nossos prédios, tá? Exato. Então, é isso que a gente fica. A mensagem era essa. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Beijo, gente. Cris. Boa Bom final de sexta-feira pra semana. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, meninas. Tchauzinho.